Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos para a terceira aula da disciplina de hermenêutica com a turma de número. Olá, Graça e Paz. Olha só, meu. Tava com o YouTube aberto aqui também, né? Da turma número 4 e espero que estejam todos bem. Estamos nessa disciplina de hermenêutica. Eu estou reaproveitando as aulas da turma 4, tá? E antes de nós iniciarmos a aula, peço para que você deixe o seu like, compartilhe. Se você está assistindo essa aula em outro momento também, o seu like é muito importante. Não esqueça de deixá-lo, ele de certa forma ajuda muito aí o canal a crescer. E eu espero que você possa aproveitar essa aula com muito afinco, porque a aula de hermenêutica ela é muito importante. A disciplina de hermenêutica é muito importante. Certo? Espero que você esteja bem aí. Vamos juntos para mais uma aula. Fique então com a aula que eu transmiti na época para a turma de número 3, mas com o intuito aí de servir a turma 4. Certo? Deus abençoe a todos. A aula já vai começar. Espero então que você aí possa assisti-la com toda a devoção possível. E hermenêutica é uma disciplina fantástica que vale muito a pena nós nos debruçarmos sobre ela. Até logo. Deus abençoe a todos. Uma boa aula. Boa noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Deu um panezinho aqui na hora de entrar, mas deu tudo certo agora. Como vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus.
Deixa eu só abrir o chat numa outra janela aqui. E fica mais fácil de eu colocar os comentários. Só um minutinho, tá, gente? Já. Deixa eu ver. Aqui. Tá. Como é que está o som? O som e a imagem, tá tudo ok aí? Deixa eu ver. Quem tá online aí? Onde é que tá o comentário? Aí, agora sim. Boa noite, gente. Depois de uma semana aí sem aula, estamos de volta. Graças a Deus, né? Vamos remobilizar a turma aí. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar o link da live, da nossa aula. Ah, eu errei aqui. Deixa eu ajustar. As pessoas podem... eu não troquei a capa da aula de ontem. Só um minutinho. Perdoem o professor aqui. Deixa eu ver onde é que eu mudo. Em algum lugar eu mudo. Ah, achei aqui. Deixa eu só alterar a capa aqui. Porque aí entrando no YouTube fica aparecendo que é a aula de panorama do... Agora sim. Fica aparecendo que é a aula de panorama do Novo Testamento e não é, tá? É a aula de hermenêutica, turma 3. Turma tá chegando. Deixa eu ver aqui. Não alterou lá ainda. Mas tudo bem. Deixa eu ver. Ainda não. Ué. Um minutinho só. Tá salvo. Bom, beleza. Deixa eu colocar lá. Copiar. Colocar no Telegram. Ver se aparece certinho. Tá lá. Bora para nossa aula. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu verificar aqui a página que nós paramos. Deixa eu abrir o meu e-book aqui. Enquanto isso... Onde é que estão os comentários aqui? Tudo certo, Diego? Ah, maravilha. Maravilha. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Deixa eu abrir aqui meu e-book. A vida tá corrida, gente, mas a gente vai se ajustando aí, né? Graças a Deus. O Senhor tem dado misericórdia, tem dado graça, a gente vai trabalhando da forma que as coisas vão acontecendo, né? Deixa eu ver onde é que nós paramos aqui. Aula de número 2. Nós fomos até... Onde é que está aqui? Deixa eu lembrar, hermenêutica. A gente foi até a necessidade do estudo da hermenêutica, né? As razões. Ah, legal. Vamos falar hoje, tá? Lá na página de número 10. Página de número 10. Os princípios hermenêuticos entre os judeus, tá? E aí tem vários grupos aí bem interessantes para que nós possamos estudar dentro dos grupos de hermenêutica que compõem, né, os judeus, tá? Vamos falar um pouquinho sobre alguns deles. Está lá na página de número 10, isto aí, página de número 10, correto? Princípios hermenêuticos entre os judeus. Deixa eu só projetar aqui a minha tela. A gente vai fazer um resgate de alguns princípios de hermenêutica hoje, tá? Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu só ajustar meu slide, gente. Um minutinho, tá? Ele deu uma bagunçada aqui na outra tela. Eu voltei a usar 2 monitores, mas deu uma complicada aqui no texto aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Bagunçou bem meu texto. Vamos lá. Então, vamos lá, página de número 10.
princípios hermenêuticos. Então, quando nós falamos de interpretação da Bíblia, tá, nós precisamos entender que existem ferramentas e métodos. Lembra que eu já falei, tenho falado muito para vocês a respeito de vários princípios hermenêuticos, e a hermenêutica ela é, então, uma ciência e também uma arte, e por ser ciência, ela possui, então, uma característica muito importante, que são ferramentas que já foram, digamos assim, testadas, validadas, e que garantem uma boa interpretação do texto bíblico. Nós vamos lembrar que existe um método, existiu e ele, de certa forma, perdurou no início da história da igreja, principalmente com Agostinho, que era o método alegórico, ou seja, a alegorização de um texto bíblico a ponto de tentar achar significado para todos os elementos que existem dentro do texto, né? E claro que a alegoria de toda forma não é ruim, mas ela não pode ser uma ferramenta utilizada para a interpretação de qualquer texto, né? Existem textos que realmente trazem uma alegoria muito grande, trazem, né, um sentido figurado. Então, existem princípios que foram adotados ao longo da história da igreja, e há também princípios que foram adotados pelos próprios judeus na interpretação do texto bíblico, né? Então, nós não podemos esquecer que a Bíblia, enquanto obra literária, né, ela é um texto, por ser texto, ela é uma obra literária. A Bíblia, enquanto obra literária, ela é um produto predominantemente judeu, ou seja, ela carrega características da literatura judaica, da poesia judaica, da forma do judeu se comunicar. Imaginem uma composição de um texto num cenário como o Brasil, por exemplo. Cada região tem as suas características, né? A gente brinca muito, existe uma expressão aqui no Rio Grande do Sul que ela é usada para várias... ela possui vários sentidos, né? Vocês já devem ter ouvido em falar no bah, né? O bah para o gaúcho pode ser uma expressão de surpresa, pode ser uma expressão de decepção. Olha, eu não vou no compromisso hoje. Bah. Então é uma expressão de decepção. Ou ainda de surpresa. Olha, trouxe algo que para você. Bah. Então, bah, ela é uma expressão que é utilizada tem vários significados, né? Mas imaginem escrever um texto, né? Digamos, vamos fazer um exercício aqui mental, né? No sentido de, imaginem se o texto bíblico fosse produzido num lugar como o Rio Grande do Sul. Né? Agora vocês imaginem uma expressão como bah, né? Sendo utilizada no texto bíblico e sendo interpretada por gerações, né? Gerações muito à frente, posteriores a este povo, a essa cultura, e olhando para a mesma palavra, sendo utilizada em vários contextos diferentes. Nós não podemos esquecer que é isso praticamente que pode acontecer com o texto bíblico. Carregado da cultura judaica, carregado das especificidades da língua do próprio dialeto e da forma de se comunicar, do hábito, da flexibilização do idioma que existem nas comunidades, né? Pegando um exemplo que eu sempre utilizo, aqui no Rio Grande do Sul, que tem colonizações, várias cidades colonizadas possuem povos, né, de origem alemã ou de origem italiana, principalmente aqui na região onde Lajeado, a própria cidade de Lajeado, né, e as cidades menores ao entorno, para o interior, assim, mais área rural, se fala muito um dialeto alemão. Só que é um alemão que ele difere do alemão,
né, oficial, do alemão da Alemanha. Ou seja, é uma forma, é um alemão modificado falado pelo aquele povo local. Isso aconteceu com o grego, por exemplo, né? O chamado grego koiné, o grego comum ao qual o Novo Testamento foi escrito, ele era um grego como se fosse um dialeto. E o dialeto ele pode se perder, né? Por quê? Porque dependendo da população, dos povos ali que falam esse dialeto, ele pode, ao longo do tempo, ser modificado, ele pode perder significância diante da língua oficial, né? É o caso do próprio grego koiné. O koiné hoje é um grego que não é falado. Então, o grego koiné, que foi o grego utilizado naquela época, falado, né, falado pela população de um modo geral, pelos soldados romanos, utilizado para a produção dos textos originais, dos primeiros textos, ele já é um idioma que não existe mais, tá? Então por isso que a gente nunca, e essa é uma grande falha, às vezes cometida, e falha no sentido por ignorar mesmo aspectos hermenêuticos, né? Existe uma grande falha na interpretação bíblica, que é ignorar o valor histórico, os métodos de interpretação bíblica dos próprios judeus. Então, nós precisamos conhecer, nós precisamos olhar para as escolas de interpretação das Escrituras que existiam naquela época. Isso, Tarcísio está lembrando bem, assim como o hebraico bíblico não é o falado em Israel hoje. Ele se modificou, óbvio, né? Imaginem um hebraico de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás. Né? A língua sofre, ela sofre essas alterações, por isso que há uma necessidade muito grande de recorrer a textos originais, recorrer a comparações de papiros, e aí o trabalho da crítica textual, o próprio trabalho de traduções, isso acaba auxiliando muito na composição dos textos e, de certa forma, auxiliando nesse processo de interpretação do texto bíblico. Tá? Então existiam naquela época várias escolas de interpretação, né? Vários modelos que, de certa forma, eram utilizados para conhecer, para interpretar, para chegar aí numa identificação do texto bíblico, né? E aí nós vamos ver agora alguns grupos de judeus que existiam. O primeiro grupo está lá na página de número 10, eram os judeus palestínicos. Quem eram os judeus palestínicos? Os judeus palestínicos eram aquele grupo de judeus que estava situado ali na região da Palestina propriamente dita, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar um mapa aqui para vocês. Aí, deixa eu só fazer. Ele é um mapa que eu uso para uma outra finalidade, mas deixa aqui eu capturar minha tela e jogar para vocês aqui um mapa que fica mais fácil de nós identificarmos aonde estão os judeus palestínicos, tá? Deixa eu pegar aqui. Esse é o mapa que a gente vai usar bastante aqui. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver se está certinho o meu... Minutinho. Já vamos. Tá aí na tela, tá? Deixa eu posicionar minha câmera aqui, gente. Aí, ó. Olha aí. Aqui tem uma divisão igreja ocidental, igreja oriental, que eu vou falar depois, tá? Deixa eu ver se eu consigo... tá ali, meu mousezinho tá ali, ó. Aqui tá a Ásia, né? Essa parte da quase Europa ali, né? Ásia Menor, Galácia, Lícia, Panfilha. Aqui está a Mesopotâmia, a Judéia aqui onde está meu mouse, ó. Então a região da Palestina
É essa região aqui onde eu estou passando o mouse, ó. Judéia até um pouquinho, quase perto da Síria. Aqui é a região da Palestina, ou seja, é onde estavam situados os judeus palestínicos. Os judeus palestínicos, também conhecidos como os escribas, tá? Minha câmera tá trancando um pouquinho, será que... Deixa eu ver aqui. Minha imagem tá ok, gente? Parece que deu uma travadinha na câmera, ou será que é só impressão minha? Parece que tá travando, né? Mas tudo bem, né? Me deem um feedback aí a respeito do som, se não tá... se tá sincronizado com a imagem, porque deu uma travada nessa outra câmera que eu uso aqui quando eu coloco o slide. Então, vamos lá. Os judeus palestínicos, ou os escribas, né? Eles devotavam um mais profundo respeito às escrituras da sua época. Ou seja, eles entendiam que as escrituras eram a infalível palavra de Deus, né? Nós estudamos, vocês hão de lembrar que nós falamos isso em bibliologia, quando nós estudamos alguns grupos ali naquele período interbíblico, grupos que surgem no período interbíblico naqueles 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, de Malaquias até João Batista, e surgem vários grupos ali. Os escribas não eram assim pertencentes a uma classe religiosa, mas Jesus sempre os citava juntamente com os fariseus, vocês vão de lembrar isso, né? Jesus sempre coloca os escribas juntamente com os fariseus, escribas e fariseus. Obrigado pelo feedback, gente. Obrigado, Magda. Obrigado, Márcia. Então, havia um zelo muito grande por parte desses escribas, né, os judeus palestínicos, que eles consideravam sagradas até mesmo as letras, e os próprios copistas, né, eles tinham o hábito de contar. Então lembrando, não havia método de impressão naquela época, né, não existia essa impressão. O que eles faziam de certa forma, né? Eles copiavam o texto. Então eles olhavam para o texto original, copiavam, contavam a quantidade de letras que tinha na palavra, contavam a quantidade de letras que tinham na cópia, né? Com medo e zelo e até mesmo reverência, no sentido de evitar uma omissão por parte deles na transcrição do texto. Então, eram eles, né, que tinham, que determinavam assim a lei na sua mais alta estima, consideravam a lei mais importante do que os profetas e os demais escritos, lembrando que nessa época já as escrituras para esses judeus eram compostas por 3 grupos principais dentro da literatura bíblica: leis, os escritos e os profetas. Leis eram os textos de Moisés, né? Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, hão de lembrar também que quando Jesus está na estrada a caminho de Emaús, juntamente com os discípulos, os 2 discípulos, o que eles dizem? Por acaso não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha as escrituras, passando de Moisés até os profetas? Ou seja, esse texto comprova justamente essa estrutura literária que havia dentro do espectro da escritura sagrada para o judeu palestínico, né? Embora eles davam mais valor para a lei do que para os demais escritos e principalmente também para os profetas, tá? Então essa é uma característica muito importante de se entender a respeito dos escribas. Eles faziam clara distinção entre o mero sentido literal da Bíblia e a sua exposição exegética, ou seja, havia uma preocupação muito grande por parte do judeu palestínico, do escriba, em expor exegeticamente, né,
o texto bíblico e também a respeito daquilo que era literal na Bíblia, que de certa forma estava expresso e não necessitava de uma exposição exegética, tá? Estou preocupado com a minha câmera aqui, que parece que está dando umas travadas aí. Em relação ao ponto negativo dos judeus palestínicos, o ponto negativo desta hermenêutica é o que eles chamavam de lei oral, tá? Assim como na própria estrutura bíblica eles davam mais valor para a lei do que para os demais escritos, havia também uma preocupação maior por parte dos judeus palestínicos, uma valorização acentuada na lei oral. Lembram que eu falei aqui? A gente já falou, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Eu vou digitar aqui só um pouquinho, tá? Deixa eu só fazer botar aqui 2 palavras. Só um pouquinho. Midrash, tá? E a Mishnah. Certo? O que é cada um deles? Opa, errei aqui. Só um pouquinho. Deixa eu corrigir aqui, gente. Tá aqui no nosso... Tá ali, nos comentários, tá? O que é cada uma delas, né? A Mishnah, tá? Ela era uma das principais obras do judaísmo rabínico, tá? A Mishnah, então, ela era a tradição oral, enquanto que a Midrash era o comentário bíblico, como se fosse um comentário bíblico da Torá, né? Então, existiam... Midrash também eu errei, ele é um I, tá? Existiam várias escolas rabínicas, então nós poderíamos ter várias interpretações a respeito da lei. E um grande exemplo são as 2 escolas principais que existiam naquela época, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Só um minutinho. Existiam 2 escolas principais naquela época, tá? Hillel, na época de Jesus, tá? E Shammai. Tá aqui, ó, tá nos comentários. Hillel e Shammai eram 2 escolas rabínicas, tá? Uma mais ortodoxa do que a outra, ou seja, no sentido mais ao pé da letra, né? Ou mais conservadora, digamos assim. Shammai era uma escola mais conservadora. Hillel era uma outra escola que também interpretava a Torá, e daí eles geravam o chamado Midrash. Já a Mishnah era tradição oral, ou seja, era aquela tradição que passava de ancião para os mais jovens, e os judeus palestínicos, de certa forma, defendiam que essa tradição vinha desde Moisés, né? Até mesmo alguns alegando que vinham de Abraão, no sentido de que eram tradições que tinham tanta importância ou até mais importância do que a própria Torá. Quer ver um texto que Jesus condenava? Está lá em Marcos. Deixa eu ver se eu vou botar a Bíblia aqui no ar, aqui. Só um minutinho. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, tá, gente? Um minutinho. Deixa eu voltar com a minha tela para cá. Aí. Enquanto isso, eu já boto algum comentário de vocês aí. Um minutinho só, tá? Onde é que tá aqui, gente?
Deixa eu só abrir um aplicativo que eu esqueci de abrir, daí eu consigo compartilhar a Bíblia, né? Senão eu não vou conseguir compartilhar a Bíblia. Só um minutinho. Dentro dos textos bíblicos existem vários estilos literários? Sim, existem vários estilos literários. A lei é um estilo literário. Existe a poesia, por exemplo, né, que nós já vimos. Por exemplo, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, eles são considerados estilos no estilo literário poético, né? Existe o profético também, tá? Então existem vários estilos literários, sim, dentro do contexto bíblico. Olha só, eu vou abrir aqui a Bíblia, né? Já consegui. Marcos, capítulo 7, verso de número 13. Eu vou ler. Deixa eu pegar uma tradução aqui, gente, que não tenha a letra vermelha para não ficar ruim de vocês visualizarem. Só um pouquinho. Já vou publicar aqui na tela. Deixa eu ver onde é que tá. Aí, olha o que diz o texto, tá? Estamos com o texto bíblico aí na tela. Só um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Minutinho aí. Voltando. Agora sim. Olha o que diz o texto bíblico, tá? E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser a seu pai, a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, porque isto é uma oferta dedicada a Deus, vocês desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como esta. O que Jesus estava acusando os judeus, né, principalmente os fariseus e até mesmo os escribas, né, aqueles que de certa forma davam esse valor muito grande para as tradições, né? Jesus está dizendo o seguinte: há na lei de Moisés um mandamento para honrar pai e mãe. Mas se um pai ou uma mãe precisasse de uma ajuda, a tradição oral dizia o seguinte: olha, uma oferta de corbã, uma oferta dedicada ao Senhor, ela não pode servir para ajudar nem mesmo ao pai ou à mãe. Então Jesus estava acusando e expondo um grave erro dos fariseus a ponto de defenderem o seu patrimônio, né? No sentido, usando como desculpa que eles haviam dedicado ao Senhor como corbã. Olha só que coisa maluca que eles faziam, né? Dedicado um valor, uma propriedade ao Senhor como corbã, e desta forma ignoravam a ajuda aos pais. Então Jesus estava dizendo: olha, por causa da tradição de vocês, vocês anulam a palavra de Deus. Então notem que os judeus palestínicos, né, eles, de certa forma, esse método arbitrário de interpretação, ele deu forma a muitas outras interpretações igualmente condenáveis. O próprio Jesus disse: olha, e além dessas, vocês fazem outras coisas que são condenáveis, né? Então isso era muito grave, tá? Então a contribuição do Tarcísio, né, a respeito de Hillel, né? Então notem aí que havia aí toda uma herança rabínica, uma herança na transmissão das tradições orais. Então havia essa preocupação, certo? Então os judeus palestínicos, eles tinham essa característica. Deixa eu voltar para o meu slide do mapa, né? Alguém me perguntou onde é que está o mapa, estará disponível para vocês depois
os slidezinhos, não se preocupem, tá? Eu sempre disponibilizo toda uma dívida com vocês e com a turma 4 aqui de disponibilizar os slides, mas eu vou ajustar depois. Olha só, depois nós temos a escola chamada a escola dos judeus alexandrinos, tá? Esta escola ficava ali, tá vendo o mapinha aqui? Deixa eu ver, ó, aqui, ó, perto do Egito, né? Ali no Egito, né? No norte ali, né? Alto Egito, Alexandria. Então, qual era a filosofia de interpretação dos judeus alexandrínicos, né? Alexandrinos? A interpretação bíblica dos judeus alexandrinos era, de certa forma, determinada pela filosofia predominante na grande cidade de Alexandria, no Egito. Eles adotavam qual? O princípio fundamental de Platão, segundo o qual ninguém deve acreditar em algo que seja indigno de Deus. Então, desse modo, quando eles encontravam alguma coisa no Antigo Testamento que de certa forma discordava da sua filosofia, ou era algo assim que era um paradoxo, alguma coisa que ia contra a lógica, eles recorriam às interpretações alegóricas. Então foi na escola de Alexandria que surge a interpretação da alegoria, baseada muito na ideia platônica, né? E Agostinho depois, né, vai usar esse método de interpretação bíblico, né? Esta foi uma dos Filo de Alexandria, por exemplo, né? Foi um dos principais mestres dentro deste método de interpretação entre os judeus, tá? Não esqueça desse nome, Filo de Alexandria, né? É um mestre nessa interpretação. E para ele, a letra das escrituras era apenas um símbolo de coisas mais profundas. Portanto, para Filo, ou Filon, né? Vocês vão encontrar Filo ou Filon. Para Filo de Alexandria, havia um significado oculto nas escrituras e era isso que era mais importante. Certamente você já viu algum movimento aí teológico que tenta, por exemplo, achar um significado no somatório de letras, de números, ou até mesmo comparando e tentando achar uma certa sincronia entre números do Antigo e do Novo Testamento, significados ocultos, né? Então, é muito baseado nesta ideia dos judeus alexandrinos, né, que tinham como filosofia interpretar alegoricamente. Então vocês notem que nesse mapa aqui que eu estou mostrando, a escola de Alexandria, que interpretava as escrituras de forma alegoricamente, também foi adotada por Clemente e Orígenes, né? Dois pais da igreja que também usavam aí um método alegórico de interpretação das Sagradas Escrituras. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu já coloquei alguma vez método alegórico Agostinho. Deixa eu ver se eu acho sobre a parábola. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho. É bem interessante porque Agostinho faz ele pega a parábola do bom samaritano e ele faz uma interpretação alegórica que é interessante de se observar, porque realmente assim a gente percebe que hoje não é possível usar um método alegórico da forma como Agostinho, né? Achei, tá? Aqui, ó. É um artigo, tá? Deixa eu ver se eu consigo frisar aqui para vocês. Vamos ver, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É um artigo, depois eu posso disponibilizar esse artigo lá no nosso grupo do Telegram. Olha só.
Olha que interessante esse método de Agostinho, né? Olhando para a parábola do bom samaritano, olha o que Agostinho de Hipona, né? E aqui nada, Agostinho, um grande pai da igreja, né? E isso é algo que deve ser observado. Tem grandes obras de Agostinho. Eu particularmente gosto muito das obras dele, tanto que boa parte da patrística, né? E uma das obras mais interessantes de Agostinho, deixa eu ver se eu trago aqui para vocês. Graça, deixa eu ver se tem aqui, cadê? Aqui. Uma das obras mais magníficas de Agostinho é Confissões, tá? Tem aí Santo Agostinho, porque quem detém hoje o domínio desse material é a Igreja Católica, né? Então, considera Agostinho como um santo, mas ele é um dos pais da igreja, e Confissões é um material, é uma obra de Agostinho fantástica. Uma outra obra fantástica de Agostinho é o Livre-Arbítrio, e ainda sobre a Trindade. Agostinho escreveu muito, né? Contribuiu muito para a teologia. Mas olha a interpretação alegórica que ele fazia. E aí vocês entendem como atuava a escola de Alexandria na interpretação bíblica. Então Agostinho interpretava a parábola do bom samaritano da seguinte forma: o homem que caiu, olha só, o homem que caiu, deixa eu fazer diferente aqui, aqui, ó. Primeiro, o homem que caiu nas mãos dos salteadores é Adão. Olha só que coisa magnífica, né? De imaginação que Agostinho tinha, tá? Olha só, aqui, ó. Primeiro, tá ali, ó. O homem que caiu nas mãos dos salteadores é Adão. Jerusalém é o céu. Jericó representa a condição mortal do homem. Os salteadores são o diabo e seus anjos. O sacerdote é a lei. O levita representa os profetas. O bom samaritano é Cristo. O azeite é a esperança. O vinho é o espírito fervoroso. Aqui embaixo agora, na outra página, tá? Opa. O jumento é a encarnação de Jesus. A hospedaria é a igreja. As duas moedas significam os dois princípios do amor. E aqui acho que para mim o mais engraçado dessa parábola de Agostinho, aqui da interpretação de Agostinho, é achar que o hospedeiro era o apóstolo Paulo, né? Então notem que a interpretação alegórica ela é perigosa, porque daí cada intérprete pode achar o que bem entender do texto. Eu poderia dizer o seguinte: olha, o hospedeiro não é Paulo, para mim o hospedeiro pode ser o Espírito Santo. E aí? Né? Quem vai alegar contra? Então notem que, logo depois a igreja, claro, percebeu que esse método alegórico de interpretação embora seja um método de interpretação, ele não pode ser encarado como o principal método e nem pode ser aplicado a qualquer texto bíblico, certo? Para vocês que querem um livro sobre confissões, a editora Mundo Cristão tem uma obra mais curtinha, né? Aqui, ó, Confissões, também de Agostinho, certo? Até essa aqui, eu vou fazer o seguinte: esta obra aqui de Confissões, ela vai fazer parte, essa de Confissões e a outra do Peregrino, farão parte das nossas 2 caixinhas dos mantenedores que nós vamos sortear segunda-feira. Se você não faz parte do grupo de mantenedores ainda, você pode fazer parte aí até domingo, tá lá no canal do Telegram. Eu vou colocar, né, Confissões numa caixa, Peregrino numa outra, né? É bem confuso, né? Notem que trazer essa interpretação alegórica como fazia Agostinho pode sim confundir, pode trazer aí uma certa confusão, no sentido de qualquer um poder interpretar o texto de qualquer jeito, né? Então isso é muito perigoso.
Certo, gente? Depois eu vou colocar esse artigo também para que vocês possam ler, tá? Então, os judeus alexandrinos cometeram um grande erro, né? Nesse processo alegórico. Porque essas regras de interpretação alegóricas abriram caminho para toda espécie de erros de interpretação do texto, né, entre os judeus alexandrinos. Imaginem, né, numa comunidade, né, que ainda não está ali com material produzido, Hoje é muito fácil nós falarmos a respeito disso, porque já tem quase 2000 anos de teologia, né? Existem quase 2000 anos de escritos, de obras, existem quase 2000 anos de gente debruçada fazendo boa teologia. Mas naquela época não existia, naquela época não havia, e de certa forma se corria o risco destes erros aqui que poderiam então influenciar na interpretação bíblica, certo? Depois nós temos os judeus caraítas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Só um pouquinho, tá? Eu tenho um slidezinho. Onde é que tá aqui? Ele tá falhadinho, mas eu vou botar ele aqui, tá? Os judeus caraítas, eles rejeitavam todo o acúmulo de tradição oral dos judeus, tá? Foram os judeus caraítas que deram origem ao texto massorético, né? Os massoretas. Eu até, para quem quer conhecer um pouquinho mais dos textos massoréticos, na segunda-feira eu vou colocar aqui no YouTube uma aula a respeito dos textos massoréticos, da transmissão do texto bíblico, que faz parte do projeto do Bacharelado de Teologia. Mas se você deseja pesquisar e conhecer um pouquinho, você vai poder assistir aqui pelo YouTube, tá? Os judeus caraítas eram uma seita judaica, né? Fundada por Anan ben Davi, cerca do ano 800 depois de Cristo. E, historicamente, eles são os descendentes espirituais dos saduceus. Vocês lembram quem são os saduceus, né? Os saduceus era aquele grupo que, na época de Jesus, eles dominavam, eles cuidavam do serviço cerimonial, ou seja, era uma elite judaica, enquanto que os fariseus e os escribas dominavam a parte interpretativa da lei, da transmissão, do ensino, da hermenêutica a respeito do texto. Os saduceus cuidavam da parte cerimonial, ou seja, do sacerdócio, do templo, né? Então era uma elite que, diferentemente dos judeus que acreditavam na ressurreição, os saduceus não acreditavam, não criam na ressurreição, né? Por isso que quando Jesus está ali ensinando, chegam os saduceus para Jesus e dizem o seguinte: olha, tem um fulano lá que morreu, tá? Ele não teve filhos. A esposa dele casou com o irmão não teve filhos também, daí casou, a lei do levirato, né? Que a esposa teria que casar com o irmão do seu falecido, caso não tivesse filhos, para que o nome continuasse. Desta forma, o primeiro filho seria do irmão primogênito, né? O irmão mais velho, e o segundo filho, daí sim, receberia o nome do pai, do genitor, né? Então era chamada lei do levirato para que o nome não se extinguisse. Então os saduceus naquele momento ali questionam Jesus: olha, e na ressurreição, debochando de Jesus, né? E na ressurreição, ela será esposa de quem quando ressuscitar? Então os saduceus deram origem aos judeus caraítas, né? Então eles representavam um protesto contra o rabinismo, parcialmente influenciado pelo maometismo. Então, os caraítas, né, que significa filhos da leitura, eram assim chamados, eles eram chamados de filhos da leitura, justamente por causa do seu princípio fundamental, né, que era considerar a Escritura como única autoridade em matéria de fé.
Então, diferente dos judeus palestínicos, olha só que interessante, diferente dos judeus palestínicos que colocavam a tradição oral, né, que colocavam a Mishnah aí num nível tão importante quanto, até mais do que as escrituras, os judeus caraítas abandonavam todo aquele amontoado, né, de acúmulo da tradição oral, dizendo o seguinte: não, é somente as escrituras, somente a lei, somente a Torá, os escritos, os profetas, que realmente são os textos considerados, né, importantes. Isso significava, por um lado, desprezo à tradição oral e à interpretação rabínica, tá? E, por outro lado, um novo e cuidadoso estudo do texto da Escritura. Então, com a ideia de combater os judeus caraítas, os rabinos, né, daquela época, eles, de certa forma, fizeram um estudo semelhante. E daí surge um conflito literário, que foi o conflito massorético, tá? Então a exegese como um todo era mais correta do que a dos judeus palestínicos e do que a dos judeus alexandrinos, certo? Então eles tinham uma, digamos assim, uma exegese mais digamos assim, apurada, né? Certo? Depois, lá no final da página 11, vai aparecer um outro grupo que é chamado dos judeus cabalistas, que admitiam que mesmo os versículos, as palavras, as letras e as vogais, e até mesmo os acentos das palavras da lei, foram entregues a Moisés no Monte Sinai, né? Eles restauraram o interesse por uma hermenêutica bíblica sadia, né? Só que depois acontece algo interessante. O movimento cabalista do século XII era bem diferente dos que são estudados até aqui, né? Eles representavam, de fato, um reduto de um método de interpretação um pouco estranho e absurdo das escrituras. Admitiam que mesmo os versículos, tudo, né, havia sido dado de uma forma sobrenatural, os acentos, o número da letra, cada letra, a transposição, tudo isso tinha um poder sobrenatural e especial. Tanto é que hoje existe, né, digamos assim, um movimento cabalístico, né, que seria quase que o lado esotérico do judaísmo, zoarismo, né, a cabala. Então, ou seja, o lado esotérico, né, o lado místico do judaísmo. Então vocês já devem ter ouvido, né, alguém falar, por exemplo, Jesus é o Shimona, Jesus é o oitavo, né, umas coisas assim de numerologia judaica, né? Poxa, o ano de 2020, por exemplo, que é 2020, tinha um camarada conhecido aqui que dizia o seguinte, que 20 no hebraico significa kaf, né? Ou seja, bênção. Por ser 2020, o ano era de kaf, bênção dobrada. E a bênção dobrada veio um Covid, né? Essa foi a bênção dobrada de alguém que seguia a numerologia judaica. Ou seja, é o esoterismo do judaísmo, né? Que teve origem nos judeus cabalistas, que de certa forma tinha um interesse sadio, né? Claro, eles davam valor para, né? E aí, claro, a gente não pode esquecer isso, que o homem do Oriente, tudo há uma simbologia na vida do homem do Oriente. Né, do Oriente Próximo, Antigo Oriente Próximo, principalmente, tudo na vida deles é simbólico, né? Atos simbólicos, nós vamos ver no Antigo Testamento muitos atos simbólicos, juramento com a mão debaixo da coxa, erguer um altar, né? Edificar um altar de pedras, tudo era simbólico, tudo tinha uma simbologia. E aí,
Claro, né, trazendo e com o tempo, com o passar do tempo, né, nós vamos ver aí um lado esotérico pendendo aí para o movimento da Cabala. Então vocês vão encontrar pessoas aí que hoje ensinam numerologia judaica baseado nesse modelo dos judeus cabalistas, certo? E por último, né, falando do último grupo aqui da hermenêutica dos judeus, nós temos os judeus espanhóis, que foi no período que vai do século XII, ali por 1100 a 1200, né, depois de Cristo, até o século XV, né, que se desenvolveu um método aí mais sadio de interpretação das escrituras entre os judeus da Espanha. Daí, quando a exegese da igreja cristã já estava num nível crítico, né, o conhecimento do hebraico era quase nulo, né, alguns judeus instruídos da Península Pirenaica restauraram o interesse por uma hermenêutica bíblica sadia. E algumas das suas interpretações ainda hoje são citadas como fonte de referência por estudiosos da Bíblia nos tempos modernos, tá? Então isso é muito importante, a gente entender toda esta influência dos próprios judeus na interpretação dos textos bíblicos, certo? Depois vem a igreja, né? Vamos olhar para a hermenêutica dentro da igreja. E aí, para nós entendermos, termos uma compreensão melhor do papel da hermenêutica na igreja, a gente divide por épocas da história. Tem o período patrístico, que é esse que eu falei, né? O período patrístico é fantástico, porque é o período dos primeiros, os chamados pais da igreja. Depois tem o período da Idade Média, o período da Reforma Protestante e o período do confessionalismo. Vamos olhar primeiramente para o período dos pais da igreja, né? O período patrístico. E até na página 13 a gente tem lá alguns pais apostólicos, né? O período dos pais da igreja foi nele que se desenvolveu basicamente os princípios hermenêuticos, né? E olha só, os princípios hermenêuticos do período patrístico, as atividades de hermenêutica, ou seja, de interpretação da Bíblia, e pense o seguinte, né? Tentem transportar a mente de vocês para 300 lá, né? 300 depois de Cristo. Olha como eram os métodos de comunicação, de correspondência, de viagem, ou seja, muito rudimentares. Então, a igreja dependia de 3 centros principais, né? Alexandria no Egito, Antioquia na Síria e o Ocidente. Daí eu vou voltar para o meu mapa lá para vocês entenderem isso. Ó, voltando para o mapa, deixa eu colocar aqui na tela. Um pouquinho só, rapidamente. Tá aí, ó. Ó, são 3. A igreja ocidental, tá? O Ocidente. Alexandria e Antioquia. Antioquia na Síria, tá? Deixa eu ver se o mouse não tá passando ali. Só um pouquinho. Bora lá. Um minutinho. Ó, Antioquia na Síria, esse ponto vermelho aqui que tá mais acima, tá? Que a igreja de Antioquia interpretava a escritura literalmente. Ainda do lado oriental, Alexandria, né? No Egito. Daí mais alegoricamente. E aí, né? Nós temos a igreja do Ocidente. A igreja em Alexandria interpretava alegoricamente, né? Mas as igrejas do Ocidente davam valor. Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente. Tem um balãozinho a mais aqui que ele duplica. Um minutinho. Deixa eu fazer um negócio aqui. Esse aqui. Só um pouquinho. Um minuto. Para não confundir vocês aqui. Só um pouquinho. Acho que ele agrupou aqui. Deixa eu ver se eu desagrupo esse negócio aqui. Onde é que tá, gente? Cortar. Aí.
bora lá. Voltando para a telinha aí. Um minutinho. Agora sim. Ele deu uma duplicada aqui no meu slide. Ó. Então, a igreja oriental, nós temos Antioquia e Alexandria. E as igrejas do ocidente, né, davam valor ao que a tradição da igreja decidia nos chamados concílios, tá? Então, o período patrístico, ele é muito influenciado por essas três cidades, né? Esses 3 pontos importantes dentro da história da igreja, tá? Então vamos olhar um pouquinho aqui para o período patrístico, tá? Esse período patrístico, ele vai da fundação da igreja, poderíamos dizer assim, né? Ou melhor, do primeiro século ali da era cristã, depois de 100 depois de Cristo, com João já o último apóstolo falecido, morto, né? E aí, lá na página de número 14, nós temos ali os principais pais da igreja, né? Quero ver se consigo colocar aqui para você. Página 14. Aí, ó. Tá na tela. Deixa eu ajustar aqui meu slide. Aí. Então, Clemente de Roma, né? Se nós olharmos desde o início da igreja, Clemente de Roma, alguns acreditam que Clemente foi colaborador do apóstolo Paulo, ou seja, tem obras de Clemente de Roma. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu ainda estou no trabalho da minha composição da patrística aqui, né? Cheguei na metade, mas eu tenho alguma obra de Clemente de Roma em algum lugar aí, né? Depois eu posso mostrar para vocês e indicar. Inácio de Antioquia foi bispo na igreja de Antioquia. Então, lembrando, né? Antioquia na Síria, Alexandria no Egito e a igreja do Ocidente. Então, Inácio de Antioquia foi bispo, né? E escreveu cartas às igrejas cristãs da sua época. Temos depois Justino, o mártir, que fundou uma escola de doutrina cristã em Roma e escreveu algumas defesas da fé, algumas apologias, né? Um pai da igreja muito importante também foi Irineu de Lyon, né, que escreveu cartas contra o gnosticismo e outras heresias. Orígenes também, né? Lembram que Orígenes, ele tinha aí, por ser de Alexandria, ele era adepto ao método alegórico, assim como Agostinho. Então ele foi anterior a Agostinho, né? Um dos mais conhecidos. Foi quem organizou em Alexandria uma escola superior de exegese bíblica. E daí lá na página 14 a gente tem mais alguns, né? Cipriano, né? De Cartago, que redigiu tratados pastorais e cartas, né? 82 cartas ao todo, e sendo que 14 dirigidas a si mesmo, né? Interessante. Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, ele, além de ser um pai da igreja, ele era um historiador. Tem uma obra muito interessante de Eusébio de Cesareia, né? Ele é considerado pai da história no cristianismo e foi o primeiro a redigir escritos quanto à história do cristianismo primitivo. Tem uma obra muito interessante chamada História Eclesiástica, que é de Eusébio de Cesareia. Eu já indiquei aí para vocês. Eu provavelmente não vou achar, porque eu fiz uma organização, uma limpeza aqui, né? A gente fez uma limpeza numa parte dos livros e boa parte saiu da ordem e eu preciso arrumar a ordem agora. Mas Eusébio de Cesareia... deixa eu ver se eu acho, gente. Tá. Tem uma obra... Aqui, achei. Tá? Essa aqui. História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia. Tá? Os primeiros 4 séculos da igreja cristã. Se você deseja se aprofundar em história da igreja, vale muito a pena. Nós não chegamos na disciplina de história da igreja, é a próxima, né? Então vocês vão ver que a gente vai falar muito de Eusébio de Cesareia aí na próxima disciplina, tá? Ok? Também tem na coleção da patrística o próprio Eusébio de Cesareia. Tertuliano de Cartago, né, que defendeu a doutrina da Trindade com grande veemência. Jerônimo, que foi tradutor da Bíblia para o latim, a versão também conhecida como Vulgata. Nós já falamos bastante, né, sobre a Vulgata lá em Bibliologia, que foi a primeira tradução, digamos assim, para o latim, tá?
Crisóstomo, um grande pai da igreja também, eloquente por suas homilias, por ser um grande pregador, era chamado de Boca de Ouro, né? O apelido dele por causa das suas pregações, da sua renúncia aos prazeres do mundo e também pela divina liturgia. Tá? E, não menos importante, né? Agostinho de Hipona, onde é que está aqui? Agostinho de Hipona, um dos mais conhecidos pais apostólicos, tá? Escreveu diversas obras que colaboraram para o desenvolvimento teológico e filosófico do cristianismo, tá? E Policarpo de Esmirna, tendo sido discípulo do apóstolo João, tá? Nomes importantes de pais da igreja que contribuíram para esse período inicial hermenêutico de interpretação bíblica, de interpretação da história da igreja, né? De interpretação das primeiras doutrinas da igreja. Então isso é muito importante de nós compreendermos, porque é a história da igreja propriamente dita, tá, gente? Então isso, de certa forma, faz parte aí, né, da história da igreja, e nós vamos ver aí a importância que esses homens tiveram, né, na defesa, tiveram no trabalho de orientar os primeiros escritos, os primeiros cristãos ali em relação à teologia, tá? Bem, deixa eu ajustar aqui meu slidezinho para mostrar aqui. Opa! Quando eu transfiro o slide para o Google aqui, às vezes ele dá uma pirada aqui nas letras aqui, mas já estou ajustando aqui para poder mostrar, tá? Deu uma bloqueada aqui. Um minuto. Beleza. Agora, página de número 15, né? Vamos falar um pouquinho das escolas que nós vimos anteriormente, tá? Voltando um pouquinho lá para o mapa, deixa eu projetar aqui. Vamos falar das 3 escolas e eu quero... voltando para cá, aí, tá? Primeiro, a escola de Alexandria, certo? Vamos falar da escola de Alexandria. Esta escola, né, ela teve início aí no começo do 3º século, ou seja, o ano de 200 para frente, né, 200 até 300. A interpretação bíblica nessa escola foi especialmente influenciada pela escola, pela filosofia, né, de Platão, lembrando disso, né, em Alexandria. E Alexandria era o principal centro cultural e religioso do Egito, tá? Nessa cidade, culturalmente famosa, né, a religião judaica e a filosofia grega se encontraram e se influenciaram. Ou seja, enquanto que a cultura grega começa a influenciar a religião judaica influencia a cultura grega. E aí sim, né, nós falamos os principais representantes da escola de Alexandria, que é uma escola de interpretação alegórica, lembrando, né, característica do platonismo, né, influência grega, né, os principais representantes dessa escola foram Clemente e seu discípulo Orígenes. Tá? Ambos consideravam a Bíblia como inspirada, né, como inspirada a palavra de Deus, em sentido estrito, e adotavam a opinião do seu tempo de que regras especiais deviam ser aplicadas na interpretação da revelação divina através da Escritura. Né? Eles reconhecem o sentido literal, né? E eles eram da opinião que somente a interpretação alegórica contribuía para um conhecimento real da Bíblia, né? É nessa cidade, né, que nós temos aí a famosa Biblioteca de Alexandria, né? É aqui que eu falei que eu estava tentando ajustar o texto, né? A partir da coleção dos clássicos na Biblioteca de Alexandria, houve então uma grande
preocupação da desatualização do texto, né, escrito, dos problemas filológicos. Então a filologia, né, passa a ser incorporada na hermenêutica e passa a fazer ponte entre o escritor e o escrito, né? As obras de Homero, por exemplo, foram as primeiras a serem avaliadas filologicamente devido ao perigo da desatualização, tá? Ou seja, né, havia aí uma grande preocupação no sentido de o texto estar desatualizado, e aí, né, o método alegórico acaba, de certa forma, sendo o influenciador deste período. Ok? Deixa eu voltar aqui. Só trocando os comentáriozinhos aí. Isso aí, pessoal. Deixa o seu like aí, né? Como é que estamos de like aí? Deixa o seu likezinho. Bom, depois nós temos a escola de Antioquia, né? Lembrando, grave um pouquinho isso aí, né? Alexandria na Síria, método alegórico, né? Antioquia, né? A escola de Antioquia foi fundada provavelmente por Doroteu e Lúcio no final do terceiro século, né? E sendo que tem um autor que considera que Diodoro foi o primeiro presbítero da Antioquia e depois, né, de 378, que foi bispo de Tarso, como o verdadeiro fundador da escola, né? Teria sido Diodoro, fundador da escola de Antioquia. Diodoro escreveu um tratado sobre os princípios de interpretação bíblica, então já naquela época já havia uma preocupação com interpretação bíblica, né? Então notem que esse período da patrística é um período, sim, que houve essa preocupação, né, de interpretação, tá? Agora, olha que interessante, né? Diodoro, quando ele escreve os métodos de interpretação, o maior feito dele foi os seus dois discípulos, né? E um deles é João Crisóstomo, tá? E daí, claro, dois discípulos que se destacam de Diodoro dentro da escola de Antioquia, Teodoro e Crisóstomo, né? Embora eles fossem discípulos do mesmo mestre. Só um pouquinho aqui, gente, que deu um probleminha aqui no meu slide, que eu vou mostrar, mas tudo bem, acho que foi. Beleza. O que houve aqui? Só um pouquinho. Deixa eu voltar com o espelhamento aqui. Aí. Beleza, onde é que eu parei? Hoje tá travando tudo aqui, não sei o que tá acontecendo. Tem que dar uma olhada no meu computador aí. Então, olha só. Havia uma grande divergência entre Crisóstomo e Teodoro, né? Eles divergiam entre a interpretação bíblica. Enquanto Teodoro sustentava um ponto de vista mais liberal, né? Crisóstomo ele considerava a Bíblia totalmente como infalível, como a palavra de Deus, né? A exegese de Crisóstomo era espiritual e prática, enquanto que a de Teodoro era intelectual e dogmática. Notem que as divergências de exegese já aconteciam lá no período patrístico, que ia até o século de número 5, né? Final dos anos 400, até ali 499, 500 depois de Cristo. Aí nós temos a escola ocidental, tá? Formada pela Igreja do Ocidente, que desenvolveu uma exegese que era um misto da escola de Alexandria com a escola de Antioquia. Havia um aspecto mais característico, óbvio, né? Que se encontrava no fato de um outro elemento ter sido acrescentado, né? Que era a autoridade da tradição e da igreja na interpretação da Bíblia.
Olha o que a escola ocidental faz. Escola de Antioquia, né? Aquela escola mais literal. Escola de Alexandria, aquela escola mais alegórica. A escola ocidental pega as características das duas e coloca ainda um peso sobre a autoridade da tradição e da igreja na interpretação da Bíblia, né? Além disso, ela atribui valor normativo ao ensino da igreja na interpretação da Bíblia, né? No campo da exegese, e esse tipo de exegese foi representado por grandes quatro mestres da igreja: Hilário, Ambrósio, Jerônimo e Agostinho, né? Principalmente Jerônimo e Agostinho. Jerônimo é lembrado pela tradução da Vulgata, tá? Ou seja, traduzindo a Bíblia do hebraico e do grego, porque ele era conhecedor da língua original, e o seu trabalho principalmente foi trazer aspectos linguísticos, históricos, arqueológicos na tradução do texto hebraico e grego para o latim, que vai dar origem, então, na versão chamada Vulgata, tá? Já Agostinho, ele não foi um exegeta do tamanho de Jerônimo, né? Agostinho não tinha um grande conhecimento nas línguas originais. Lembrando que boa parte dos pais da igreja, eles eram detentores do grego e do hebraico. Isso é um modelo totalmente diferente de fazer teologia de hoje, dos dias de hoje. Eu diria que a maioria esmagadora de pastores, teólogos não conhecem os originais hoje, né? O que difere muito daquele período, né? Essa era, digamos assim, um grande ponto positivo da teologia patrística, tá? O conhecimento dos originais. Claro, comparado com Jerônimo, Agostinho não tinha esse conhecimento, esse vasto conhecimento, né? Mas ele foi um grande sistematizador da doutrina, tá? Ou seja, ele que olha para as escrituras e começa a dar uma sistematização para as doutrinas bíblicas, tá? Então ele era da opinião de que o intérprete das escrituras deveria, claro, estar preparado para essa tarefa, né? Tanto filosófica como crítica histórica, e acima de tudo ter aí um grande amor pela interpretação bíblica, né? E amor ao texto bíblico e ao autor. Certo? Deixa eu colocar meu slide aqui. Onde é que tá? Aí, ó. Vamos pro slide. Vimos, então, esse período que vai até a página de número 16, tá? Página de número 16 aí. Onde é que tá aqui, gente? Só um pouquinho. Aí. Então, o período patrístico, né? Até o século V. Depois vem o período da Idade Média, que está ali o período medieval, né? Página de número 17, tá? Durante a Idade Média, muitos e até mesmo muitos dos clérigos, né, viviam na mais profunda ignorância quanto à Bíblia. Claro, pense o seguinte, a Bíblia era um produto caro, não havia imprensa, copiar um texto bíblico dava muito trabalho, então não eram todos que tinham. A gente costuma sempre alegar que a falta de acesso à Bíblia era pela proibição. Sim, mas mais pela dificuldade de se ter um códex, né? um compêndio, uma coleção dos 66 livros, no sentido que era muito caro fazer uma cópia, um manuscrito. Tá? Então, por causa disso, a Idade Média é um período que muitos chamam de período das densas trevas, né? Porque muitos não conheciam. O pouco que conheciam de teologia era somente da Vulgata, através dos escritos também de alguns pais da igreja. Até alguns vão dizer que a Vulgata era uma tradução até um pouco pobre, no sentido não que Jerônimo tenha feito uma má tradução, mas
pela base dos originais ou dos manuscritos dos quais Jerônimo fez uso, né? Então, nessa época, a maioria dos cristãos, a Bíblia era considerada um livro de mistérios que só podia ser entendido misticamente. Então, nesse período, né, o quádruplo sentido das escrituras, literal, tropológico, alegórico e analógico, era geralmente aceita e se tornou o princípio estabelecido, né, de que a interpretação bíblica tinha que se adaptar à tradição e à vontade dos líderes da igreja, né? Lembram que a influência da escola ocidental acaba trazendo esta normativa, ou seja, havia dificuldade de interpretação do texto bíblico, valia a tradição da igreja, valia o que a igreja dizia, né? Olha, temos uma dificuldade doutrinária aqui, vamos recorrer ao original? Não, que vale o que a igreja está falando, tá? Era isso que mais ou menos acontecia nesse período, tá? Adaptava-se a hermenêutica à vontade da igreja, à vontade dos líderes, interpretavam a Bíblia partindo dos escritos da patrística, dos pais da igreja. Então, ou seja, foi um período que não se fez muita teologia, né? Hugo de São Vítor chegou a dizer, né, que aprende primeiro o que deves crer, então vai à Bíblia para encontrar a confirmação. Então eles davam valor para a tradição da igreja, voltaram a dar valor para a tradição da igreja, né? E nenhum novo princípio, né, princípio hermenêutico, surge nesse período da Idade Média que vai até o século XV, ok? Alguns dizem que a exegese hermenêutica estavam com as mãos e os pés amarrados pela tradição e pela autoridade dos concílios, ou seja, se dava mais valor para o que um conjunto de clérigos determinavam e opinavam sobre o texto bíblico do que realmente o texto propriamente iria dizer. É nesse período, então, que surgem, né, um grande volume de heresias da Igreja Romana, né? O grande desvio teológico que a Igreja Romana vai fazer. Deixa eu ver se eu acho aqui, não sei se eu já mostrei para vocês, mas deixa eu trazer aqui um diagrama que ele é bem interessante da gente olhar. Só um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Preciso só achar nas minhas anotações aqui. Mas eu acho só um pouquinho. Onde é que tá aqui? Achei. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Onde é que tá? Só um pouquinho. Aí. Olha só. Aqui dá para ter uma ideia, né, gente? Deixa eu cadê meu lápis? Só um minutinho, tá? Um minuto. Vou pegar uma caneta aqui. Ao vivo. É assim, né? Deixa eu fazer aqui. Olha só. Vocês estão enxergando aqui esse diagrama, né? Aqui nós temos, digamos, a igreja, os fiéis que caminham. Ué, não está mostrando? Só um pouquinho, gente. Minutinho. Aí, ó. Acho que agora vai. Ó. A igreja seguindo o seu caminho, né? Como se fosse uma igreja cristã original. E o desvio teológico que nós temos, e principalmente no período medieval, tá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, do século... Deixa eu fazer um negócio diferente aqui, tá? Um minutinho. Vamos pegar o período que seria essa Idade Média e vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Até a Reforma Protestante, basicamente. É esse conjunto, digamos assim, de dogmas e de doutrinas que vai surgir nesse período medieval pela falta de uma hermenêutica.
Aí você tem os mais variados desvios teológicos. Doutrina do purgatório, doutrina do poder temporal da igreja, adoração de imagens, canonização de santos, o celibato, o dogma da infalibilidade da igreja, né? A adoração da hóstia, proibição da leitura bíblica, uso da campainha na missa, instituição da reza, da Ave Maria, eliminação do vinho da comunhão. Ou seja, é um período, né, de certa forma, obscuro, sem produção exegética, que de certa forma vai desviar a igreja aí do seu foco principal, né? Então, voltando um pouquinho aqui para o nosso slide agora, então na Idade Média que foi criada, né, a chamada interpretação quádrupla da Bíblia, né? Deixa eu só ajustar aqui, gente, um pouquinho aí, meu slide perde a barrinha ali para só ficar... Ai. Ok? Parece que... Ué, trancou meu... Tá tudo ok aí, gente? Parece que caiu a aula. Não é possível conectar o chat. Onde é que tá aqui? Ué. Tá tudo certo? Tudo certo, né? Ou a impressão minha que deu um erro aqui? Ah, minha outra tela aqui ficou sem internet. Só um pouquinho. Só um minutinho. É que eu acompanho os comentários de vocês por uma outra tela e parecia que tinha caído a aula. Ufa, que susto. Tá tudo ok, né? Obrigado. Que susto que eu levei agora. Às vezes acontecem uns negócios aqui, né? E eu, essa semana, tive um problema com o YouTube. Achei que tinha dado algum erro aí, né? Então, olha que interessante, né? É esse período que nós temos essa interpretação literal, né? Alegórica, analógica e tropológica, tá? Então, é um período em que a igreja não faz uma exegese propriamente dita da interpretação da Bíblia, né? A literal e a alegórica, né? São interpretações que já vinham das escolas, né? Das escolas de Alexandria e da escola de Antioquia, certo? Depois nós temos a interpretação tropológica, que de certa forma vai olhar para o homem, né? E a analógica, que vai olhar no sentido de juntar aí a estrutura literal e alegórica das duas escolas e, de certa forma, trazer aí o aval da igreja, a tradição da igreja e tudo mais para esse período aqui que nós estamos estudando, ok? Bom, chegamos na época patrística, Idade Média, vamos para a Reforma Protestante, né? Deixa eu ver que página nós estamos agora. O período da Reforma, página 17, tá? A próxima aula, nós vamos encerrar esse período da hermenêutica na história da igreja, até o período confessional. Vamos olhar para a hermenêutica no período histórico crítico, né? E vamos falar dos problemas da inspiração, tá? Inspiração da Bíblia e as suas teorias, as possíveis teorias, indo até os métodos de hermenêutica, tá? Vamos chegar até os métodos de hermenêutica na próxima aula, olhando também figuras de retórica, que é algo bem interessante para a gente olhar. E aí, passando um pouquinho dessa parte
histórica, tá? Vamos para a parte prática da hermenêutica e da parte prática do estudo realmente de interpretação da Bíblia. Certo, gente? Passou rápido a aula hoje, hein? Voou! Não sei se é eu que estava com saudade de estar aqui na sexta-feira, porque a gente, né, teve aí alguns percalços, mas está tudo certo, tudo ok. Voltamos de forma para retomar os nossos estudos. Certo? Deixa eu ver aqui. Comentários. Comentários, tudo ok? Tudo ok? Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aí? Espero que esteja tudo legal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Deixe o seu like, compartilhem esta aula. Obrigado. Rodrigo. Deixa eu só ajustar o teu comentário aí. Tenho uma dúvida. Os escritos originais são tão pequenos, mas a Bíblia tem tanto conteúdo. Na verdade, os escritos originais, a Bíblia, ela tem a Bíblia é fidedigna aos manuscritos, tá? Eu quero, na próxima trilha, que estará disponível aqui no YouTube, do curso de bacharelado, agora a próxima aula é sobre transmissão da Bíblia e depois sobre tradução da Bíblia. Eu vou trazer um conteúdo muito legal para a gente olhar para todos os códices. Já na próxima aula já vai estar disponível. Segunda-feira já vai estar disponível a ideia de todos os códices, né? E a gente enxergar a história dos códices bíblicos para que a gente possa visualizar os manuscritos que deram origem, né? Então, embora hajam papiros e manuscritos, a compilação dos textos, de certa forma, é fidedigna, né? Então, assim, não teria uma diferenciação do manuscrito, particularmente algumas coisas, como Marcos, né? O fim mais tardio, que a gente costuma falar do Evangelho de Marcos, mas tudo sempre tentando manter a fidelidade nos textos bíblicos. Tem alguma coisa sobre avaliação aí que eu vi aqui? Deixa eu achar. E as avaliações de introdução de teologia sistemática, elas já foram feitas, né? A gente não me lembro se a gente abriu a segunda chamada, mas talvez eu não tenha disparado as notas. Eu vou liberar lá, tá? Ângelo, eu vou te ajudar. Me chama depois aí. Faz o seguinte, ó. Vocês que estão com algum problema de avaliação, lá no tópico do Telegram, eu coloquei o link desta aula. Então comentem lá, tá? Comentem lá. Diego, valeu, obrigado pela força, obrigado pelo apoio que vocês dão aí, pela confiança que vocês dão no ministério. Gente, deixa eu mostrar um negócio pra vocês rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Nós estamos elaborando. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Aguenta um minutinho aí. Deixa eu ver. A Jo vai ficar louca comigo, mas eu já vou mostrar. Olha só o que a gente está preparando para os mantenedores. O grupo dos mantenedores, lá pelo Telegram, vocês podem ter acesso, tá? Nós vamos sortear 2 caixas, 2 box bem legais, tá? Para os mantenedores. Na caixa do mantenedor vai ter um devocional do Café com Palavra, fantástico, lindão, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Olha só como é que ele é. Ó, a data do devocional, a escritura, a reflexão, a oração, a aplicação e gratidão, tá?
Vai ter uns mimos feitos pela própria Esther. Vai ter um livro que eu vou colocar também, né? Eu já falei. E olha que legal isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Isso aqui ela não tinha deixado de mostrar, vou mostrar agora. Uma caneca. Olha aí. A caneca linda do Café com Palavra também, tá? Basta entrar lá no grupo dos mantenedores, fazer parte do nosso grupo de mantenedores. Olha que coisa, olha que espetáculo que vai ser, gente. O devocional, a caneca, um mimo feito pela própria Esther, um dos 2 livros que eu vou colocar lá também, tá? E algumas outras surpresas aí que a Jo tá preparando, certo? Então, corre lá, participe do canal do Telegram de mantenedores, eu vou colocar depois ali novamente, tá? Para que vocês possam ir nos auxiliar. Deixa eu ver se a Esther tá por aí. Esther! Vai ficar muito legal essa caixa que nós vamos sortear mensalmente para os mantenedores como forma de agradecer, né, todos aqueles que acreditam no nosso trabalho, que acreditam aí no nosso ministério, confiam no Ministério Teologia para Todos, confiam no Ministério Palavra da Vida e de certa forma nos auxiliam para que a gente consiga fazer aí que a palavra chegue a mais gente. Eu acho que a Esther deve estar envolvida em alguma coisa aí, brincando e fazendo alguma coisa. E não sei se eu vou chamar ela aí. Só um pouquinho, tá? Vamos ver se ela vem. Tá vindo a mocinha aí pra dar um beijo pra vocês e um tchau. Vem, filha. Vem dar um oi pro pessoal. Vem, meu coração. Oi, pessoal. Tu vai cantar pra eles? Não, não põe mais no microfone, senão acaba o som. Olha lá, ó. Canta. Papai deixa que já me deixa, vai me incendiar. Manda um beijo pro pessoal. Silvânia, eu vou ver como é que eu faço pro devocional, para que ele fique um pouquinho mais barato, né? Para que a gente possa comercializar também. Aqueles que desejam... Não desliga o microfone. Se tu clicar, eles não escutam a gente. Não sei. Daí tu desliga o microfone, entendeu? Uhum. Daí tu desliga, tá? Manda um beijo pro pessoal. Diz tchau, pessoal. Diz tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Manda um beijo pra eles. Diz Deus abençoe. Diz Deus abençoe. Para você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos da vida. Parabéns pra você. Parabéns pra quem? Pra mim? Pra ti? Não, eu não vou falar assim. Tá, mas tá longe pra tu fazer assim. A Marinês está com saudade de ti, ó. Diz oi, Marinês. Oi, Marinês. Ó, a Silvânia. Se ela dorme tarde, depende. Às vezes ela se joga antes. Às vezes ela vai mais tarde mesmo. Gente, Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana. Fiquem na paz que Papai. excede... Quê? Papai vai pedir pizza. Quem vai pedir pizza? Eu? Não. Não vai pedir pizza. O que tu quer com pizza? Então eu quero hambúrguer. Quer hambúrguer? Manda um beijo pro pessoal. Diz, Deus abençoe. Eu quero hambúrguer, pai. Tá, mas então manda um beijo pra gente terminar a aula. Manda um beijo. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Fiquem na paz.